Olá, irmãos, tudo bem? Deus é Deus do impossível, por isso que Ele é Deus. Se não fosse Deus do impossível, não seria Deus. Seria um santo, seria um homem comum que consegue fazer muitas coisas, né? Mas Deus é Deus do impossível, muitas vezes das causas perdidas, né? Aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está acamada, que não tem mais jeito, aquela pessoa que está nas drogas, aquela pessoa que está nos vícios, na bebida, está no roubo, né? E não tem mais jeito. Deus é Deus do impossível para criar, para fazer, para destruir também. Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida, irmão. Qualquer coisa na sua vida. Mas é claro que para ele fazer alguma coisa na sua vida, você precisa seguir as leis de Deus, que são as leis universal, ou as leis universais. As leis que regem o universo, que regem o nosso planeta, as leis que Jesus deixou. Porque Deus, nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. Mas Deus consegue fazer coisas que nós nem nem notamos, nem conseguimos pensar, né? Por exemplo, irmão, é, tudo tem uma. Você está passando por uma dificuldade, está passando por uma prova, está passando por uma enfermidade, né? Tudo tem uma forma, né, irmão, de se resolver. Tudo você, tudo tem um jeito. Muitas vezes não é o jeito que a gente quer que seja resolvido. Porque nós olhamos assim com o olho. Estamos aqui encarnados, estamos nesse corpo. Então a gente olha as coisas com esse olhar. E como a gente olha as coisas com esse olhar, de repente você quer do seu jeito, mas nem sempre é assim. É, mas tudo tem uma forma de resolver, tudo será resolvido, né? Muitas vezes não do jeito que você quer, do jeito que você espera, mas tudo é resolvido, né? Muitas vezes você é usuário de droga, usuário de alguma coisa mais forte e começa a ter alguns problemas. Então, uma forma de resolver pelo plano espiritual é te brecar, é te passar uma enfermidade. Você vai parar de fazer o que está fazendo por causa daquela enfermidade, vai ter que tomar um remédio, alguma coisa. Então você para de fazer a coisa errada porque você foi brecado. Ah, o mundo espiritual tem formas, né, de quando você está fazendo alguma coisa errada, ir lá apertar um botãozinho, vamos falar assim, né, que seriam as nossas expiações, aquilo que nós cometemos de errado e nós precisamos pagar. Um botãozinho que ele aperta e que as coisas vão melhorando, né? Porque pensa bem, irmão, você tá num vício, daí aparece uma doença. A doença é uma forma de melhorar o vício que você tinha, porque você não ia sair do vício. Você perde alguém querido, né? Ou estraga um carro, ou estraga alguma coisa. É uma forma de Deus brecar, do mundo espiritual brecar você. O que você não pode é quando você estiver passando por uma, que a gente chama de prova, é isso, né? Mas, por exemplo, você tem uma você está num vício e daí você passa por uma doença, né? Isso é uma forma de brecar. Você não pode perder a fé nessa hora, né, irmãos? Na hora das dificuldades, não pode perder a fé. Se você perder a fé, irmãos, fica muito mais difícil. Você tem que tentar achar Deus dentro de você. Nós não somos criaturas de Deus?
Deus nos criou, a centelha de Deus não está dentro de nós? Então, nós precisamos acreditar que somos filhos de Deus. Nós precisamos acreditar na vida eterna, na vida após essa morte, que nós não vamos morrer. Tem várias literaturas, como nós já falamos, né? Não vamos falar sobre literatura, já são várias. Mas tem várias literaturas, vários vídeos, e você pode ver, né? A própria Bíblia. Então, não perca a fé, não esmoreça nas horas das provas, né? Porque Deus vai dar um jeito, porque Deus é Deus do impossível. Só que talvez não seja do jeito que a gente está querendo que resolva, né? Então, às vezes você tem lá uma prova, você está querendo ganhar um dinheiro para tentar resolver, e muitas vezes não é assim. Então, talvez não seja do jeito que você queira, ou do jeito que você aceita, mas foi resolvido. Você tem algum problema, alguma coisa, e de repente vem até uma morte, né? Porque a morte não é o fim, né, irmãos? A morte é o começo de uma nova vida, ou, se você entender assim, quando você volta para o plano espiritual, que é de onde você veio. O plano material, nós já falamos aqui que é só uma modo de você estar aqui, de você provar que você mudou. Depois de tantas encarnações, você começa a fazer muita coisa errada e você não acorda. E vai ter uma encarnação lá que você precisa acordar, porque já fez tanta coisa errada, você precisa acordar. E nessa encarnação você vai ter ativação, né, dessas expiações que você precisa passar, que daí pode vir intermédio de uma prova, de uma doença, de um desencarne, de uma morte, né, irmãos? Porque você ia fazer você ia fazer alguma coisa pior, alguma coisa, né, ruim, ou você estava se expondo de maneira errada, né, estava correndo, é, chamando as pessoas para briga, você estava se expondo, né? Você estava indo atrás da dificuldade das provas, né, irmãos? Não deixa assim o medo, né? E as emoções assim falar mais alto quando você estiver passando por isso, irmãos. Por uma prova, por uma dificuldade, né? Porque Deus ele vai sempre te ajudar, mas você precisa fazer a tua parte. Fazer a reforma íntima, ler o evangelho, ler tudo aquilo que nós já falamos, né? Tentar fazer as coisas de Deus, se aproximar de Deus. Então, uma forma de se aproximar de Deus é não deixar as suas emoções falar mais alto. E principalmente quando você está passando por uma dificuldade, né? Você chegou naquela dificuldade, procurar imaginar de onde vem aquilo, por que vem aquilo, né? Porque tudo tem um porquê na nossa vida, né, irmãos? Aparece alguma coisa, não é do nada. Ah, apareceu um problema na minha perna, apareceu um problema no meu rim. Não vem do nada. Tem a ver com o que você comeu, com as suas emoções, com as suas frustrações, com a raiva, com aquilo que você emanou, né? De você não gostar das pessoas, não fazer reforma interna, desejar o mal. Então você cai numa vibração em que você mesmo vai passando por dificuldades, e essas dificuldades vão chegando cada vez mais em você. Porque você está vibrando numa faixa de dificuldade, né? Que você está emanando coisas ruins e você vai receber coisas ruins. Tudo aquilo que você pensa que você faz, né, que você sente, vai voltar para você. Se você faz coisas boas, pensa em coisas boas, vai voltar coisas boas. Se você pensa as coisas ruins, vai voltar coisas ruins, né? Admita as suas falhas. Admita as suas falhas para Deus. Para Deus, irmãos. Para Deus. Você volte para Deus, né? Você volte para Deus. Não precisa assim de muita gente que se apega, né, irmãos, a santos, a Jesus. Claro que é uma coisa boa. Mas se apegue com Deus, porque Deus que te criou. Volte-se para Deus, para as coisas de Deus, as leis de Deus, né? Ore para Deus. Admita suas falhas para Deus, né? Nas madrugadas, quando você tá com o coração triste, o coração apertado. Dobre teu joelho, irmãos. Ore a Deus. Busque a Deus. E Deus vai te responder e vai mostrar que Ele está perto de você. Porque Ele é Deus do impossível, irmãos. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas lembre-se, você tem que dar um passo para Deus. Porque você é o filho pródigo, né?
Lembra do filho pródigo? Então, o filho pródigo é aquele que tinha tudo, o pai rico saiu e gastou tudo aquilo que o pai deixou para ele, né? O pai dele deu a herança para ele, ele foi lá e gastou tudo, com tudo. Então pense que nós somos os filhos pródigos, né? Porque nós saímos de Deus, nós estamos aqui num planeta prisão, porque nós fomos degradados, né? Nós somos os anjos caídos, nós fomos degradados. E como degradados que nós fomos, nós passamos pelas nossas dificuldades. Então nós precisamos provar que nós melhoramos. Então, para nós provarmos que nós melhoramos para Deus, admita as suas falhas para Deus. Ore a Deus, irmãos. Se humilhe perante Deus, assim, no sentido de humilhação, humilhe você. Não seja o eu posso, eu faço, eu sei tudo. Deixe Deus, né? Ah, vou colocar na mão de Deus. Senhor, me ajuda. Coloca o meu mentor, coloca os meus irmãos espirituais para me ajudar, os anjos para me ajudar, né? Os seres espirituais para me ajudar. Porque eu preciso da tua ajuda, né? Sem ti eu não sou nada, sem ti, ó Deus querido, eu não sou ninguém. E vai orando, né, irmão? Vai pedindo para Deus, né? Tente se consertar, irmão. Tente se consertar dos seus erros, se você tem vício. Se você tem a prostituição na sua cabeça, né? Pensa só em sexo, em coisas promíscuas. Tente se consertar. Porque para entrar no reino de Deus, irmãos, no reino de Deus que Jesus veio mostrar, você tem que ser casado com uma mulher com um homem. Ou, que nem lá está escrito na Bíblia que os homossexuais não entraram no reino do céu. Isso aí foi o homem que colocou. Tem coisas na Bíblia que o homem pôs. Homossexuais vão entrar no reino de Deus, sim, porque imagina os planetas. Tem planetas, irmãos, que existem pessoas que homossexuais. Não devemos julgar, irmãos. Não se esqueça que tudo aquilo que você julgar, se você julga um homossexual, na próxima encarnação você pode vir igual um homossexual. Você não gosta de negros, na próxima encarnação você pode vir como negro. Você não gosta de branco, na próxima encarnação você pode vir. Ah, eu não gosto de pobre, na próxima encarnação você vai ser pobre. Então procure se consertar, admita as suas falhas para Deus, né? Nunca esqueça de Deus, irmão, quando você estiver sem saída. Vá treinando, vá falando com Deus, vá treinando essas coisas, né, irmãos? Deus comigo, eu amo a Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo o meu próximo. Eu poderia dar minha vida pelo meu próximo. Eu poderia dar minha vida por Deus, né? Eu poderia sofrer por Deus. Vai treinando isso, irmãos, para se um dia você precisar, você já... Porque tudo aquilo que você fala fica no seu inconsciente, né? E você vai treinando. Assim como você treina falar mal, xingar, fazer as coisas erradas, fica no seu subconsciente. Quando acontece uma coisa, a primeira coisa que você fala é xingar. Então, se você treinar em falar, ai, Senhor, me proteja, me ajuda, a primeira coisa que você vai falar é, Senhor, me proteja, me ajuda. Procura sair assim das desilusões, né? Das frustrações. Saia desse precipício, né? E do descontrole. Procure não ter descontrole de falar mal, de gritar, de ficar, sabe, irmão, de repente eu tô bem, de repente eu tô mal, de repente eu não quero ninguém perto de mim, de repente eu não quero ninguém do meu lado, de repente eu quero alguém do meu lado. Procura sair desse descontrole. Esses são descontroles que fazem você baixar, né, suas frequências e vai atrair os espíritos, os irmãos do mal, os irmãos do mundo baixo, né, das trevas, né? Tudo há uma solução, irmãos. Nem sempre a solução é aquela que a gente quer, que a gente espera, porque a gente olha com olhos da carne, né? Olha com olhos baixos. Mas tudo que acontece é permissão de Deus, né? As mais as mais coisas mais loucas que podem acontecer, né? As mais tragédias que podem acontecer, tudo é permissão de Deus. E não esqueça do seu livre-arbítrio, irmãos. Você que escolhe, né, que você vai estar, com quem você vai estar. Depois, aquela história, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. O que você pensa, o que você faz vai te dizer se você está com Deus, se você ora a Deus. Quem está do teu lado é Deus. Se você fuma, se você bebe, se você é promíscuo, quem está do seu lado, irmãos? Os irmãos encarnados que são promíscuos também e os irmãos das trevas, né? Eles que vão estar do teu lado. Não tem como fugir, né?
Procure ter fé em Deus, irmãos, acreditar em Deus, acreditar que Deus é Deus do impossível, acreditar em Deus. Coloque isso no seu dia a dia, né? Procure ter fé, que a fé seja pequena. Jesus não falava na Bíblia que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda é pequenininho, procure na internet, lá no Google, lá, imagens sobre grão de mostarda. É pequeno. Então, se você tiver pouca fé, irmãos, você vai fazer coisas maiores, mas você tem que acreditar que Deus está dentro de você. Que você também é um Deus, porque Deus te criou, Deus está dentro de você, Deus está dentro de você, então você também é um Deus. E você vai estar se desenvolvendo para ser, né, um anjo, uma pessoa mais elevada. Essa é a nossa evolução, né? Por isso que nós estamos aqui em terceira dimensão, são da quarta dimensão, quinta dimensão, e você vai evoluindo cada vez mais. E essa evolução, cada vez que acontece essa evolução com você, você vai subindo um degrau e vai chegando mais perto de Deus. E vai chegando a cada vez mais a estatura de um varão perfeito. Não tem naquela palavra lá de Deus que Deus escreve certo por linhas tortas? Quem que é as linhas tortas? Somos nós, irmãos. Quando nós fazemos as coisas erradas. E o certo, quando Deus escreve certo por linhas tortas, nós somos as coisas erradas, nós somos as linhas tortas, e Deus, você vai buscando a Deus, e Deus vai chegando perto de você, você vai vendo as leis de Deus, vai fazendo a vontade de Deus, vai orando, vai se humilhando, vai fazer o bem para as pessoas, vai fazendo a reforma íntima, e você vai ficando reto perante Deus. Você era torto e passa a ser reto perante Deus. Então, Deus escreve certo nas linhas tortas. Nós somos as linhas tortas. Procure assim ter coragem, irmãos, audácia para servir a Deus, né? Tenha fé para enfrentar as suas provas. Ore a Deus. Tá com prova, tá com dificuldade, ore a Deus, busque a Deus, crê em Deus. Só que tipo assim, eu nunca pensei em Deus, nunca vi nada, nunca quis saber de nada e de repente, eu vou orar a Deus, Deus. Não é assim também que funciona, né, irmãos? Você precisa ter seus méritos, né? Você precisa ter seus méritos para que os irmãos possam se achegar e falar com você, estar perto de você, precisa ter seus méritos. E para você ter seus méritos, o que são méritos? Méritos são as coisas boas que você faz. Para que os seus mentores estejam perto de você, os irmãos da luz estejam perto de você. E Deus espera esteja perto de você para te ajudar. Trabalhe a verdade na sua vida, irmãos. Faça a verdade, seja a verdade, seja a luz do mundo, sal da terra. Mas para ser luz do mundo, sal da terra, você precisa ler para conhecer. Leia a Bíblia, leia o Evangelho. Depois que você terminou de ler o Evangelho, leia as obras de Allan Kardec. As 5 obras de Allan Kardec. Depois que você leu as obras de Allan Kardec, tem as obras de Chico Xavier. Depois que você leu as obras de Chico Xavier, tem outros irmãos e você vai lendo e você vai cada vez se aprimorando, ficando reto na presença de Deus. Não tenha preguiça, a preguiça não é de Deus, a preguiça vai levar você para um umbral, para o inferno. Não tenha preguiça. Trabalhe a verdade na sua vida. A verdade vos libertará. Seja a verdade onde você estiver. Seja luz onde você estiver. Defenda o certo. E esse Deus, que é Deus do impossível, sempre vai estar do teu lado. Não tem uma parte na Bíblia que fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá no passado, o rei queria que se ajoelhasse, e Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam. Jogaram eles numa fornalha de fogo ardente e eles não se queimaram. E até viram que eles jogaram 3 homens e tinha 4, que era um anjo que estava cuidando deles, né? Eles não se queimaram na fornalha de fogo ardente. E Deus tirou eles e eles estavam no fogo, caminhavam pelo fogo e não se queimavam. Deus mandou, o rei mandou eles sair dessa fornalha, né? E falou que a partir daquele dia todos, né, iriam honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é Bíblia. Então, irmãos, Deus é Deus do impossível, Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida, mas Sadraque, Mesaque e Abednego só atingiram, né, essa libertação porque já eram um com Deus. Então, não tem como você ganhar alguma coisa se você não tem nada. Não tem como você, né, eu vou lá no banco agora, vou retirar 20 mil reais. Se você não poupou, se você não tem, se você não trabalhou. Não tem como você. O único que pode colher sem plantar é Deus, irmãos. Nós não conseguimos. Nós precisamos plantar, regar, escolher a terra, preparar a terra, plantar, regar, colher, preparar para depois comer. Deus não precisa, mas nós precisamos.
Nós somos os anjos caídos, nós precisamos melhorar. Já fizemos muita coisa ruim, mas precisamos melhorar. Nós precisamos nos melhorar, irmãos. Nós precisamos fazer as coisas certas. E Deus está na nossa vida, porque Deus é Deus do impossível. Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Deus pode dar riqueza, Deus pode dar o amor, Deus pode dar filhos, Deus pode dar qualquer coisa, irmãos. Desde que você volte para Deus. Daqui para frente, né? Começou 2022, as catástrofes, as destruições, né? Vai ser acionado, né? As expiações daqueles que precisarem ser acionados. Então, as coisas vão acontecer, irmãos. A gente precisa se apegar com Deus. Quem não se pegar com Deus, automaticamente vai estar se pegando com o mundo baixo, com o mundo trevoso, e vai depois colher. Você vai colher o que você fez. Sempre você vai colher aquilo que você fez, irmãos. E não se esqueça que de uma fonte suja não sai água limpa. Tá bom? Acho que é isso que eu queria passar para os irmãos, sabendo que Deus é Deus do impossível e tudo que você precisar, você pode buscar Deus. Como diz a palavra de Deus, né? Se o filho, né? Se o homem tem um filho e o filho pede pão, o homem não vai dar pedra, quanto mais Deus, né? O amor de Deus é diferente do nosso, irmãos. Muito diferente. Só que vamos fazer a vontade de Deus. Deus ama todos, irmãos. Só que para a gente colher, a gente precisa plantar. Então vamos ser sábios na hora de plantar, para que nós tenhamos uma colheita boa, né? Tá bom? Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus.